Agora vamos nos concentrar, levar o nosso pensamento ao alto, pensar em Jesus. Obrigado, Mestre, por mais uma noite, mais uma oportunidade de estudo, que nós possamos, Mestre, aprender, praticar o amor e nos tornarmos pessoas melhores. Obrigada, Senhor, por essa encarnação. Graças a Deus. Agora nós vamos ver uma historinha. Daqui a pouco a tia Simone volta para explicar um pouquinho mais sobre ela. As aventuras de Macários e Merinal. No episódio de hoje, a Lei de Ouro. Socorro, Macários! Socorro! É o Merinal? Ele precisa de ajuda! Ai. Que maldade fizeram com você, Merinal? Macários, eu pensei que esse bicho fosse uma vara, mas assim que pus os pés nele, o cara ficou muito bravo comigo, grudou nas minhas garras e agora não quer soltar. Ah, Merinal, como você é ingênuo! Isso não é um bicho, mas uma visgueira! Vis o quê? Visgueira! O que é isso? Visgueira é uma vara revestida de um tipo de goma que é extraída de certas plantas. Os passarinheiros usam as visgueiras para pegar pássaros. Mas eu vou ficar grudado nessa coisa para sempre! Claro que não! Eu vou tirar você daí! Agora pare com essa agitação, pois quanto mais você se mexe, mais os seus pés se prendem no visgo. Ai, ai, ai. Pobre Merinal, não vigiou e caiu no mal. Pobre Merinal, não vigiou e caiu no mal. Ei, Merinal, você se acha um tal, mas Merinal, dessa vez você se deu mal. Ei, Merinal, você se acha um tal, mas Merinal, dessa vez você se deu mal. Yeah. Meus amigos, Jesus, o Salvador dos humanos, disse uma frase que ficou conhecida como a Lei de Ouro. Que lei é essa, Macários? Eu nunca ouvi falar dela. Mas, se é de ouro, deve ser muito boa. Filoneiros, a Lei de Ouro é essa. Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês. Muito bem, Mestre Macários! É isso mesmo! Se cada um for honesto consigo mesmo, verá que não é justo se divertir com a miséria dos outros, mas saberá que precisa praticar o amor e a misericórdia a quem necessita de ajuda, pois ninguém está livre do dia mau. Olha só, o que o Mestre Macários quer dizer é que se vocês não ajudarem o meu irmão, quando precisarem de ajuda, ninguém vai ajudar vocês! Calma, Merina! Agora não é hora de críticas, mas de unirmos as forças e livrar o Merinal dessa prisão, para que ele possa desfrutar da liberdade que o Criador deu a todos nós. Ok, mestre, você tem razão. O que precisamos fazer? Vamos trazer alguns grãos de areia pra cá e tirar a força desse terrível visgo. Vamos lá, todos! Puxem, meu irmão! Puxem! Puxem! Ei, sai pra lá! Muito bem! Isso é um verdadeiro trabalho em equipe! Obrigado a todos! Vamos, Merinal! Ainda dá tempo de contemplar o pôr do sol! Ufa, mestre, que apuro eu passei! Eu quero saber qual é o aprendizado desta vez. Nunca se esqueça da Lei de Ouro! Faça aos outros o bem que lhe fizeram hoje! O caçador de passarinhos prendeu na cola os meus pezinhos, mas livre estou, o bom amigo me salvou. O caçador de passarinhos prendeu na cola os meus pezinhos, mas livre estou, o bom amigo me salvou. E então, galerinha, gostaram da nossa historinha de hoje? A nossa historinha foi sobre as aventuras de Macários e Merinal.
e tem tudo a ver com o que nós vamos conversar hoje sobre o nosso tema. O tema é sobre a máxima de Jesus. E essa máxima é fazer aos outros o que queremos que nos façam. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso? A nossa historinha começa com Merinal gritando por socorro para Macários. E aí o seu amigo vem correndo para ajudá-lo. Quando ele chega lá, ele vê que Merinal está preso em um visgo em um tronco de árvore, que foi uma armadilha feita por caçadores e que prendeu Merinal. Coitadinho. Só que Macários diz que vai ajudá-lo, que é para ele se acalmar. E é então que Macários sai em busca de ajuda para salvar Merinal. Ele chama outros passarinhos para ajudá-lo a tirar Merinal daquela situação. Só que esses passarinhos chegam debochando dele, debochando de Merinal. Ah, coitadinho. Mas aí, Macários, como um bom amigo que sempre dá bons conselhos, dá uma lição em todos. Ele traz um exemplo de Jesus, sobre uma das máximas que Jesus falou para nós e deixou para nos ensinar aqui. Vocês lembram qual é? Então, a máxima de Jesus é: faça aos outros o que quer que façam a você, o que quer que vos façam. Isso quer dizer o quê? Que se eu quero ser bem tratado, se eu quero ser amado, respeitado, eu também preciso tratar bem o meu próximo, amar o meu próximo, respeitar o meu próximo. Eu não posso tratar o meu próximo com deboche, com ignorância, falta de respeito, ou simplesmente fingir que ele não existe e querer que ele me trate com amorosidade. Jesus tratou a todos igualmente, com amor, com misericórdia. E é assim que nós precisamos também tratar a todos aqueles que conosco convivem e até os que nós não conhecemos. Pois assim como o passarinho da história falou, ninguém está livre de passar por dificuldades. Ninguém está livre de passar por um dia não muito bom. E nesse dia em que nós estivermos em alguma situação ruim, nós vamos querer ser ajudados com certeza. Então, para que a gente receba ajuda, nós precisamos estar disponíveis a ajudar também. Para receber amor, nós devemos também saber amar. E foi assim, ensinando essa máxima de Jesus, que Macários conseguiu convencer os passarinhos a ajudarem o Merinal. Eles fizeram uma força-tarefa para tirar o pobre passarinho daquela situação, para que ele não fosse capturado pelos caçadores. E foi assim que Merinal e os outros passarinhos aprenderam com Macários essa linda lição de Jesus. E nós também, não é verdade? Nós hoje aprendemos que devemos fazer aos outros tudo aquilo que queremos que façam para nós. Se nós queremos ser tratados bem, termos amor, respeito e a misericórdia de todos, nós também precisamos agir desta forma, com essas mesmas virtudes para com o nosso próximo. Nós precisamos estar dispostos a ajudar se nós queremos ser ajudados, pois ninguém está livre de ter um dia difícil. Todos nós necessitamos de viver em sociedade e precisamos da ajuda uns dos outros. Então, para que eu receba ajuda, eu preciso saber ajudar. E Jesus, quando trouxe essa máxima, veio falar sobre amor, amor ao próximo, como a nós mesmos. Então, galerinha, vamos colocar todo esse ensinamento em prática no nosso dia a dia? Vamos ficar por aqui. Até a próxima. Um beijo e tchau, tchau. La
cultivar conhecimento, progredir. Ser um cristão não é apenas conhecer os mandamentos, é investir na reforma moral, nos exemplos que o mestre deixou, transparecer as verdades do interior, no trabalho do bem, na busca incessante de paz, sempre ajudando aqueles que precisam mais. Chega de me esconder do meu dever, de reprimir meus sentimentos, tentando enganar aquele que me fez jogar palavras pelo vento, vivenciar em Cristo eu vou. Chega de me esconder do meu dever, de reprimir meus sentimentos, tentando enganar aquele que me fez jogar palavras pelo vento, vivenciar em Cristo eu vou. Na reforma moral, nos exemplos que o mestre deixou, transparecer as verdades do interior, no trabalho do bem, na busca incessante de paz, sempre ajudando aqueles que precisam mais. Chega de me esconder do meu dever, de reprimir meus sentimentos, tentando enganar aquele que me fez jogar palavras pelo vento, vivenciar em Cristo eu vou. Chega de me esconder do meu dever, de reprimir meus sentimentos, tentando enganar aquele que me fez jogar palavras pelo vento, vivenciar em Cristo eu vou. Olá a todos que nos assistem pelo canal do YouTube da Casa de Miguel. Espero que todos estejam bem e que as boas vibrações possam nos envolver a partir deste momento. Meu nome é Renato Ferreira e sou trabalhador desta casa. E é um enorme prazer estar aqui com vocês. Gostaria de reforçar que a Casa de Miguel, além das reuniões públicas no formato presencial, possui algumas atividades no formato online, como as reuniões de fluidoterapia e a prece da saudade, além também das reuniões das noites de sexta-feira, que começam às 19h45, com as evangelizadoras do GEAL nos trazendo atividades e leituras direcionadas para as nossas crianças e jovens. E logo após, às 20 horas, prosseguimos com o desenvolvimento do tema proposto. Todas estas informações vocês encontrarão no link postado aqui embaixo na descrição deste vídeo. Outra fonte de consulta, tanto das reuniões públicas como também
de todas as atividades da Casa de Miguel, como cursos doutrinários e campanhas de doações, é o jornal Seaeiro de Miguel, cujo link também se encontra postado aqui embaixo na descrição deste vídeo. Não deixem de ler e ficarem bem informados a respeito das nossas atividades. Convido também a cada um de vocês a se inscreverem em um dos cursos doutrinários desenvolvidos pela casa. Tenho a certeza que encontrarão o curso ideal para cada um de vocês, independente se este é o seu primeiro contato com a doutrina ou que você já nos acompanha há algum tempo. E da mesma forma que convido a cada um de vocês a se inscreverem em nossos cursos, também convido a todos aqueles que são responsáveis pelos nossos pequenos e jovens de 0 a 21 anos, a trazerem eles para as nossas atividades de evangelização, que acontecem todos os sábados, das 15 às 17 horas. E enquanto os nossos jovens estão a receber os ensinamentos contidos no Evangelho, à luz da doutrina dos Espíritos, os responsáveis podem participar de uma roda de conversa aonde discutimos temas diversos, também sobre o olhar do Espiritismo. Venham e tenho a certeza de que o estudo e a evangelização são ferramentas maravilhosas para o nosso esclarecimento e uma melhor compreensão de tudo que nos cerca. E vale a pena relembrar que todas estas informações se encontram no jornal Seaeiro de Miguel. Pois bem, na nossa programação da noite de hoje, teremos o desenvolvimento do tema que se encontra no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo e que nos faz refletir a respeito de nossas escolhas. O tema de hoje será a porta estreita. E quem nos irá trazer as reflexões sobre este tema será a nossa companheira Fátima Queiroz. Que os nossos amigos espirituais possam envolver a nossa companheira que irá nos trazer este tema tão importante e esclarecedor para uma melhor compreensão a respeito da nossa passagem aqui na Terra. Que possamos estar neste momento com os nossos corações e mentes harmonizados, com as boas vibrações e que possamos tirar o melhor proveito de todas as reflexões que serão colocadas na noite de hoje. Que deixemos Jesus adentrar a nossa casa e lembremos que Deus está sempre conosco. Boas reflexões a todos. Janela para a Vida, autores diversos. Em nós. Se já acordaste para as realidades do Espírito, medita nas oportunidades de elevação que te felicitam na Terra, a fim de aproveitá-las. Pensa, primeiro, na estreiteza do tempo que desfrutas e observa, em teu próprio campo de ação, as tuas imensas possibilidades de servir. Se detens o supérfluo, recorda que a vida te chama, buscando ensinar-te a difícil ciência de administrar e distribuir com justiça e discernimento. Se atravessas as provações da carência, é que as circunstâncias te compelem a trabalho árduo, de modo a superá-las, educando a própria vontade para que consigas operar futuramente na edificação do porvir de felicidade e abastança que te propões a atingir.
Se te encontras num corpo doente, é preciso lembrar que os princípios da vida te permitem treinar paciência e disciplina, coragem e esperança em teu proveito próprio. Se te vês em meio de familiares e companheiros difíceis, eis-te no cotidiano com as pessoas certas, com as quais necessitas adquirir tolerância e compreensão. Diante dessa ou daquela ofensa, reconhecer-te-ás na época adequada de exercitar perdão e entendimento. Presença no plano físico significa internação em escola edificante. Reflete na lei da mudança que altera incessantemente situações e pessoas, quadro e processo dos quais te vales para a execução das tarefas que te vinculam provisoriamente ao mundo. Então perceberás que o centro de todas as soluções dos nossos problemas está irreversivelmente em nós mesmos. Emmanuel, graças a Deus. Pai amado, mais uma vez aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, para podermos agradecer por tudo que nos tem concedido. Que na reunião de hoje possamos estar com os nossos corações e mentes abertas para acolher as boas vibrações e absorver o conteúdo das lições. Amigos espirituais que aqui se encontram conosco, nos ajudem a melhor compreender o que for dito hoje e que as bênçãos aqui derramadas possam nos trazer o conforto e o refrigério que necessitamos. Que a reunião de hoje possa transcorrer em harmonia e que os trabalhos possam ser executados na sua plenitude. Obrigado, Pai, por mais esta oportunidade e pedimos a bênção para darmos por iniciada a reunião de hoje. Boa noite. Eu sou Fátima Queiroz, sou trabalhadora do Centro Espírita Miguel. Hoje estou aqui para falar do tema A Porta Estreita. Esse tema está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, itens 3 a 5. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos escuros, um óculos de aro rosa, estou com um vestido marrom, com estampas laranja, verde, rosa, bem colorido. Estou sentada numa cadeira preta e ao fundo tem uma parede bege. Então, esse tema, ele vem nos chamar a atenção dentro desse contexto do capítulo Muitos os Chamados e Poucos os Escolhidos, porque ao longo de todas essas existências que nós temos vivenciado, nós temos sido chamados para participarmos da seara de Jesus. Um tema que nos faz refletir sobre os caminhos que estamos trilhando, sobre as escolhas que estamos fazendo. Cada reencarnação é sempre um novo recomeço, uma nova oportunidade de estarmos contribuindo com a nossa própria evolução espiritual. Esse é o objetivo, que a gente possa investir todos os nossos esforços para sairmos de cada reencarnação em condições melhores do que quando aqui chegamos. A vida, ela é
feita de muitas oportunidades. Algumas serão boas, outras não. E às vezes não é muito fácil para a gente discernir, em alguns momentos da nossa vida, quais as escolhas que nós vamos tomar, né? Os caminhos que nós vamos tomar e as escolhas que nós iremos fazer, né? É interessante também a gente pensar assim, a gente está num contexto, né, numa circunstância, num planeta que ainda vivemos muitas questões, muitos dilemas e tentações, muitos desafios no nosso dia a dia. E somos espíritos que estamos ainda nessa dualidade. Uma hora agimos bem, outra hora agimos mal, e isso nos deixa assim numa condição de um pouco de insegurança, muitas vezes, de instabilidade diante das decisões que nós precisamos tomar. E essas decisões, essas escolhas que nós vamos fazendo ao longo da reencarnação, elas vão afetar diretamente a nossa condição, a forma como nós vamos sair, né, de uma nova experiência. Além da questão de nós podermos, em cada reencarnação, a gente poder, vinculada à lei de causa e efeito, né, através das provas, das expiações, nós podermos passar por situações que ainda nos faltam o aprendizado, né? Então, cada reencarnação, ela nos favorece esse aprendizado novo, e também nós vamos estar podendo reparar situações que não ficaram bem feitas em reencarnações anteriores. Então, é desafiador para todos nós, né, viver, né, com essa dicotomia. Em alguns momentos agimos no bem, em outros nem tanto. Bem, então ele começa o item 3 dizendo que entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Isso está em Mateus, capítulo 7, versículos 13 a 14. Então, quando vamos primeiro falar da porta larga, né? Porque ele diz aqui que é o caminho espaçoso, a porta larga é aquela porta da perdição, que muitos entram. Então, quando a gente pensa assim, nós vamos pensar no nosso dia a dia, né? Quantos convites nós temos para entrarmos pela porta larga, né? A porta larga é a porta que muitas vezes está acompanhada da despreocupação, vamos dizer, até uma certa negligência, uma certa distração diante das situações que vão ocorrendo no dia a dia. Muitas vezes não há a intenção do erro, da maldade, da indiferença, da omissão, que são essas portas da nossa imperfeição moral, que elas constituiriam aí esse caminho espaçoso, esse caminho que muitos entram porque dentro da nossa condição espiritual é aquele caminho que mais fácil, digamos assim, né? E que vai favorecer que a gente não tenha tanto controle sobre si mesmo, não tenha tantas obrigações a cumprir. Então, nós ainda trazemos muitas imperfeições que elas nos direcionam
para esta porta larga. Vícios, maus hábitos que ainda queremos manter. Porque até ouvi um exemplo sobre a maledicência, né? Que é um vício, né? E que muitas vezes há uma dificuldade para a superação desse vício, né? Dessa imperfeição, né? E aí a pessoa dizia assim, que toda vez que falasse mal de alguém, ela se comprometia de falar de duas virtudes daquela mesma pessoa de quem ela falou mal. E nem sempre ela conseguia encontrar essas duas virtudes naquela pessoa. Olha, vejam, na verdade, o desafio é não ser maledicente. Porque senão a gente vai criando outros mecanismos viciosos para combater um vício, né? É claro que ter essa visão, né, de sempre ver o melhor no próximo, né, perceber as suas virtudes, isso é uma atitude digna, né? Mas não para combater o vício. O vício ele tem que ser o mau hábito, que não deixa de ser, o vício não deixa de ser o mau hábito, né? Tanto os vícios morais, tanto quanto os vícios de ordem física, né? Eles são maus hábitos, né? Então, na verdade, a gente precisa fazer o esforço para não repetir aquele mau hábito, não repetir aquele vício. E aí, quando ele diz aqui, né, que o espaçoso caminho que a ela conduz e muitos são os que por ela entram. Não é tão raro nós percebermos, né, que muitos indivíduos ainda não têm preocupações com as situações de caráter mais moral, né, no sentido de trazer uma mudança efetiva para o seu comportamento, né, estimulados, né, por tentações de diversas ordens, né? E a tentação, ela é um aspecto bem interessante para a gente comentar nessa condição, porque a gente normalmente pensa, existem vários tipos de tentações, e a gente normalmente atribui as tentações de ordem moral, né? Mas existem as tentações relacionadas a questões financeiras, as questões relacionadas à sexualidade, enfim. Porque tentações estão vinculadas às nossas imperfeições morais, né? Por isso nós somos tentados, porque quando nós não tivermos mais nada que nos aflija, que nos deixe numa condição de ser tentado, então a gente já não vai mais precisar se preocupar com elas, né? Porque já foi superado aquela imperfeição, então não há mais necessidade, né? Quando a gente fala em perfeição, obviamente são questões assim desafiadoras mesmo para todos nós, né? Situações que nós muitas vezes estamos na luta por superar. Então a porta estreita, ela vai ser essa porta que vai nos conduzir a vida verdadeira, né? E então a porta larga, embora ela seja de mais fácil acesso, ela também é a geradora de muitas consequências, porque quando a gente faz uma escolha, a gente sempre vai ter consequências, sejam boas ou ruins, mas a gente vai lidar com consequências. E isso é uma questão assim, muito importante para a gente perceber, porque muitas vezes a gente não se dá conta que as nossas atitudes, elas estão gerando um comprometimento das nossas oportunidades, das nossas possibilidades de evolução
numa reencarnação. A gente não se dá conta de que a gente mesmo traçou um caminho para aquela situação não ter êxito, ou para que a gente viva uma vida de sofrimento, de provas, de situações embaraçosas causadas pela nossa própria imprevidência ou invigilância. Então, esse caminho apertado da porta estreita, porque a porta estreita ela vai conduzir-nos à necessidade de fazer sacrifícios, né? De fazer renúncias. Sacrifícios no sentido de que abandonar hábitos, maus hábitos, selecionar o que a gente deseja, né? Seja assistir, seja conviver, seja frequentar. Então, nós vamos aprendendo a discernir isso. Isso, inicialmente, é difícil, né? A gente abrir mão de algumas coisas, né? De algumas coisas que nos davam prazer e que a gente vai reconhecendo que aquilo já não é mais tão legal e já não faz mais parte do que a gente quer para a nossa, né, mudança, para a nossa oportunidade, assim, de uma vida nova, de uma vida com mais responsabilidade sobre si mesmo, né, com uma consciência mais plena do que se quer. Então, não é simples, né, é um caminho apertado, né. Para o cristão, né, a gente entende que acompanhar Jesus é um caminho de muitas mudanças, de mudanças muito profundas e significativas, né? Mudanças que vêm de dentro, precisam vir de dentro para fora. Por isso é fundamental que a gente conheça os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos dos espíritos superiores, para que a gente tenha condições de poder fazer escolhas mais acertadas, de poder realmente saber o caminho que a gente está trilhando, o que a gente quer, né? O que a gente quer atingir nessa encarnação. E aí eu quis resgatar, né, a página de abertura, que é uma página de Emmanuel, no livro Janelas da Vida. A página diz, a página tem o título Em Nós, porque ele trouxe nessa página algumas questões que elas demonstram, assim, alguns caminhos de esforço que a gente pode ir fazendo nesse sentido da gente redirecionar as nossas intenções, as nossas práticas diárias, né? Então, eu trouxe aqui para a gente conversar um pouco sobre isso. Então, ele fala do uso do tempo e das imensas possibilidades de servir, né? Então, essa é uma questão importante da gente ter uma vida útil, no sentido não de que a gente esteja sempre fazendo alguma coisa, mas que a gente perceba como o nosso tempo é rico de possibilidades, né? E o quanto que a gente pode, por meio da caridade, interferir positivamente na vida das pessoas, né? E isso é uma questão importante. Administrar o supérfluo quando ele existe e distribuir com justiça e discernimento. Então, aqui ele fala de questões materiais, né? Quando nós temos uma abundância maior, e fazer essa distribuição, né? Quer dizer, pensar no próximo, né? Ser justo, ter discernimento na distribuição de seus recursos, de modo que possa auxiliar
de maneira responsável também. Quando existem as carências, elas nos determinam o trabalho árduo, educando à vontade. Então, nós vivemos muitas carências, né, ao longo da vida, não só carências financeiras, mas carências também de outra ordem. E aí, quando a gente pensa na carência financeira, a gente pensa nessa necessidade da gente se colocar apta para o trabalho, né? O trabalho ser uma fonte geradora da nossa subsistência. O ideal é que todos nós pudéssemos ter vidas dignas por meio do nosso trabalho. A gente sabe que isso não é uma condição ainda da realidade de algumas famílias, né? Pessoas e famílias. Mas aqui quando ele fala, né, determina o trabalho árduo, no caso eu entendo aí pela carência financeira, educando à vontade, porque é importante também a gente reconhecer que a gente vive carências também relacionada à nossa invigilância, a nossa também às vezes uma falta, né, de falta de oportunidades para alguns, mas também uma falta de vontade para outros, né, de realmente, vamos dizer assim, correr atrás, né, de assim reconhecer que em momentos de dificuldade a gente precisa aceitar às vezes um trabalho que é menor do que às vezes a formação, às vezes pessoas que estudaram muito, mas que precisam muitas vezes submeter a outras formas de trabalho mais humildes para manter-se dignamente, né? Na condição de doente, é importante que a gente entenda que a doença, ela vem também para treinar nossa paciência e disciplina, coragem e esperança. Quer dizer, não perder, né, esses atributos que acompanham as situações que a gente não possa evitar de doença. Então, que a gente esteja atenta a essas questões, né? Em meio de familiares e companheiros difíceis, permitirá adquirir tolerância e compreensão. Então, as nossas relações sociais, muitas vezes, elas nos geram muitos desafios, né? Porque nem sempre lidamos com pessoas de boa índole, nem sempre lidamos com pessoas fáceis, de fácil compreensão. E isso vai exigir de nós essa tolerância, né? Essa aceitação, me permita complementar, e a compreensão do outro, né? O outro tem o ritmo dele, as possibilidades dele, e a gente não tem como interferir nisso em grande parte das vezes, das situações. Diante da ofensa, exercitar o perdão e o entendimento, quer dizer, não carregar consigo a mágoa, o ressentimento. Nem sempre é simples, mas a gente precisa fazer esse esforço de deixar, né? De perdoar, de seguir em frente, de não se deter diante das situações ofensivas, né? E aí a porta estreita, já concluindo, ela vai trazer para a gente essa necessidade desse olhar para si, né? Porque não há como a gente fazer renúncia e sacrifício se nós não reconhecermos em nós o que precisa ser mudado, o que precisa ser melhorado. Então, este olhar, né, mais aprofundado
sobre si mesmo, né? Às vezes a gente é um pouco condescendente, né, conosco, né? A gente, mas quando que não vê um defeitinho ou outro, né? Mas a gente precisa estar atenta a isso, né? E esse hábito, ele vai ajudando que a gente possa ir enfrentando essas situações com mais clareza e a gente efetivamente se conhecendo, de modo que a gente possa dizer assim, não, aqui é o meu ponto de fragilidade, é aqui que eu preciso prestar mais atenção para evitar o desvio, para evitar a conduta inadequada, para evitar a repetição de um erro que eu não quero mais. Então, isso que favorece é esse olhar atento para dentro de si mesmo, né? A gente poder reconhecer que existem fragilidades em nós. E essa é uma questão assim, importante também. Às vezes a gente não quer perceber isso, né? A gente resiste a perceber que a gente tem fragilidade. Um outro aspecto é o envolvimento do exterior para o interior, né? A gente não se deixar iludir, né? Ter cuidado com a ilusão, com a vida fantasiosa. Muitas vezes a gente imagina algo e fica correndo atrás daquela ilusão, daquela fantasia, como se aquilo fosse dar o sentido para a nossa vida. Então, a gente poder também perceber isso, o quanto que nós precisamos estar atentos para que a gente não se deixe envolver por mais inclinações, mas também por mais influências, né? Como a gente muitas vezes fala para os nossos filhos, né? Olha, cuidado com as companhias, né? Quem tem filhos já conhece isso. Só que às vezes nós adultos caímos em muitas situações de golpe, de conto do vigário, de querer tomar vantagem sobre alguma coisa. Isso acaba nos colocando sobre situações de muita vulnerabilidade. Então, realmente a porta estreita vai ser aquela porta de vigilância, de atitude pensada, de atitude de mudança, de transformação efetivamente. Vai ser uma porta também de reforma íntima, que vai sair de dentro para fora, quer dizer, de uma reflexão, de um conhecimento profundo sobre a si mesmo para atitudes. Então, ela traz, essa porta, ela é simbólica, né? É uma simbologia, mas ela traz bem essa questão. E uma coisa interessante que eu vi no outro dia também foi o seguinte, que a porta, ela tem simbolicamente, traz essa ideia de resultado, de saída, como se a gente visse uma saída para algo, né? Então, da gente encontrar essa porta estreita como uma saída também para a nossa evolução, para o nosso crescimento espiritual. Bem, eram essas reflexões, espero ter contribuído de alguma forma com esse caminho, né? Porque é um caminho que todos nós queremos passar pela porta estreita. Se a gente ainda não está em condição, a gente quer estar algum dia, né? Então, que a gente possa refletir sobre esses ensinamentos do Evangelho para nós trilharmos esse caminho assim mais seguro, mais previdente, né? E isso vai se dar, sem dúvida, através de muita renúncia. E a gente
quando houve algumas histórias, né, como Paulo, como Maria de Magdala, como Pedro, que cada um a seu modo teve que fazer renúncias, né? E quando nós ouvimos essas histórias, nós nos espantamos com a força e a coragem, né, que aquelas pessoas tiveram. Mas eles precisam servir assim, de exemplo para nós, né, para que a gente também reconheça que nós somos capazes de abrir mão de muitas coisas que não nos servem mais, para trilhar um caminho de alegria, de viver com alegria no mundo que nós estamos, mas da melhor forma possível, com a conduta mais adequada. Boa noite a todos. Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, partilhando reflexões e as boas vibrações emanadas pelos Teus emissários. Pedimos que fortaleça as nossas boas intenções e propósitos de vida digna e cristã. Pedimos também que abençoe todos aqueles que se encontram em sofrimento, fortalecendo a sua coragem, a fé e a esperança. Gratidão, Senhor, e amigos espirituais do Centro Espírita Miguel, porque sabemos que o amparo nunca nos falta, seja para a nossa pessoa, para o nosso lar, para nossa família, pelos ambientes que frequentamos. Que nós estejamos atentos e abertos a receber sempre esses benefícios, essas intuições, essa ajuda que sempre está ao nosso lado. Muito obrigada por tudo que podemos partilhar nesta noite. Graças a Deus. Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé no meu coração. Sol de amor que me conduz na vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dá-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não te esqueças de mim nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração de paz e de amor sem fim. Pai, não te esqueças de mim